O leste europeu vive um cenário ainda muito instável e parece que não tem hora para acabar ou até mesmo uma negociação de paz, um cessar-fogo, para pelo menos diminuir a escalada tensa ali da região. Parece que nesses últimos dias essa questão aí de armamentos nucleares, ameaças nucleares por parte de Putin e uma retaliação ou até mesmo um ataque preventivo por parte da OTAN dos Estados Unidos, me pareceu que houve uma diminuição dessa escalada. Não sei se por conta das ameaças de uma retaliação muito grande da OTAN e fez com que a Rússia diminuísse de certa forma as suas retóricas e também as possíveis consequências para a Europa de uma guerra nuclear que poderia causar muitas vítimas, instabilidades, uma guerra sem fim, vamos dizer assim. E por isso que, muito provavelmente, observando o cenário que essas narrativas não chegariam a lugar algum, elas foram se assentando. E o que me chamou a atenção foram as regiões de Kakhovka, as regiões de Kherson e as regiões também ao norte da Ucrânia, que passaram a ter mais destaques nesses últimos dias. Por quê? Até que podemos fazer aqui um crossover, um cruzamento das informações, percebemos que Kherson ainda segue sim o cenário principal. Só que, diante de tudo isso, o que eu pude perceber que o norte agora da Ucrânia é um tema muito mais preocupante para Kiev, o governo de Kiev, do que outras regiões como Kherson. E tem uma explicação por isso. Mas, antes, precisamos conversar sobre Kakhovka. Kakhovka, ela tem uma hidrelétrica muito importante que abastece também as usinas ali de Zaporizhzhia, os 6 reatores, para fazer um resfriamento da água. E, segundo o governo, o comando militar da Ucrânia, a Rússia havia colocado minas portáteis nos principais pontos de infraestruturas da barragem da hidrelétrica. O que isso significa? Que, por exemplo, de certo modo, se a Rússia ali, desde o início do conflito, ela domina toda essa região. Ela, por exemplo, em uma questão muito visível, que as forças ucranianas estão chegando para realmente derrubar o controle daquela área, essas minas pré-implantadas, que podem ser também ativadas por funções remotamente controladas, elas poderiam ser ativadas e explodir essa barragem e causar desastres ali, principalmente pela estrada que passa por esta região. Ou seja, causaria um desastre logístico para a Ucrânia, que não conseguiria prosseguir para a região mais ao sul, porque toda a área seria inundada até o canal da Crimeia, e também a logística, é claro, da Rússia para outras regiões ficariam também destruídas, ficariam inviáveis. Isso é certo. Por exemplo, neste mapa, vamos lá no Google Earth, vamos caçar aqui a região de Kakhovka, a hidrelétrica, vocês estão observando aqui. A hidrelétrica no rio Dnipro, ela abastece grande parte dessa região, principalmente no pescado, principalmente no abastecimento, e tem o canal da Crimeia, que vem por esta região e abastece também essa região. E se caso houvesse realmente um ataque aqui de minas, como o governo Kiev vem denunciando, toda essa área seria inundada, seria muito grave, o que desabasteceria com certeza a região da Crimeia para os russos e prejudicaria a logística e também o avanço da Ucrânia para o fronte aqui ao sul, onde a Rússia tem uma grande concentração,
porque aqui é uma grande estrada principal que passa as logísticas da Rússia nesse momento. Então, esse é um cenário que podemos destacar aqui que é preocupante e que a comunidade internacional está de olho por conta da usina de Zaporizhia. Vamos deixar bem claro aqui, ó, os 6 reatores. Enfim, o que chama atenção nesse ponto também é a região com a Bielorrússia. A ligação, ao meu ver, último contato entre o secretário de Estado americano, secretário de Defesa americano Lloyd Austin, com o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, foi em 13 de maio do início do conflito. Lá, quase ali, na porta do início do conflito. E não houve nada ali, não houve nenhum ajuste no fronte, nenhuma redução da escalada. Pelo contrário, né? Sim, eles tinham uma intenção adequada de um corredor de evacuação, ou até mesmo na intenção, né, econômica ali na região. Porém, de certa maneira, não havia uma condição de cessar-fogo. Há um acordo de Minsk III, há um acordo de paz relacionado Ucrânia-Rússia, ou Rússia e as áreas anexadas não seriam mais anexadas. Enfim, isso é muito ruim, porque você dá respaldo para o conflito continuar. À medida que mais armamentos do Ocidente chegam para a Ucrânia e mais forças e mais reordenamento do comando, mais reordenamento das forças armadas russas chegam nas regiões de Donetsk, Donbas, Zaporizhia, Kherson, Crimeia. Então, fica uma salada de fruta em que qualquer fruta podre que cair ali e azedar o negócio vira uma coisa horrível e que as maiores vítimas disso tudo são aquelas sociedades que estão ali ainda que permanecem na região da Ucrânia. Então, dos dois lados, não tem como você falar, o Ocidente é bonzinho que manda armamento, a Rússia é bonzinha que não está atacando ali nas áreas, não atacou com armas nucleares. Ninguém é bonzinho neste ponto. Temos os Estados Unidos com um ator global que possui uma hegemonia muito grande, que vem negligenciando muitas tentativas, sim, de acordos por parte da Rússia e Turquia. Vamos deixar muito bem claro e colocar os pingos nos is aqui. E vem negligenciando para fomentar ainda mais o conflito. E a Rússia não criou vergonha na cara em tentar se aproximar, de certo modo e de certa maneira, muito que diretamente com Kiev e também muito que indiretamente com a União Europeia. Isso é certo. Vamos destacar isso. Vamos colocar os pingos nos is. Ponto. Em relação à ligação dos dois chefes que ocorreram, a ligação que ocorreu lá em 13 de maio, é bom destacar que ocorreu novamente nesses últimos dias. Porém, muitas questões e informações não foram debatidas nessas conversas. Isso é realmente frustrante, porque denota um certo amadorismo por parte de negociações dos Estados Unidos que, como hegemônico, não é uma palavra certa, mas com uma hegemonia tão grande no planeta, não tem a capacidade de bater no peito e falar: eu vou liderar as conversações e as possibilidades de paz neste conflito. Vamos fazer acordos, vamos sentar na mesa de negociações, vamos até o Mar Negro com uma embarcação neutra, seja da Turquia, seja da Romênia, seja de outro país, ou no Pacífico, ou no Mar do Norte, ou no Atlântico Norte, que seja o local. Vamos sentar para conversar e fazer um acordo de paz ou as possibilidades para essa tensão se diminuir.
arrefecer. Mas não tem nada disso. As informações são neutras, são ruins, não chegou nada pra gente. Isso que é ruim pro lado americano. Não consegue mais exercer a sua soberania internacional. Não consegue. Ponto. Não gostei do que você falou. Argumente. Coloque nos comentários o que você acha da posição dos Estados Unidos. Seja o que for, coloque seus argumentos nesse vídeo, nos comentários. Qual que é a posição dos Estados Unidos? O que os Estados Unidos, Biden, precisa fazer? Vamos conversar, né? Precisa colocar uns pontos, vamos colocar os pingos nesses is. Em relação a essa conversação, eu vou até destacar aqui a notícia no site do Área Militar, que Departamento de Defesa americano e Ministério da Defesa da Rússia conversam por telefone enquanto combates se intensificam na Ucrânia. As principais autoridades dos Estados Unidos e da Rússia falaram por telefone pela primeira vez em meses, nesta sexta-feira, 21 de outubro, quando as autoridades russas indicaram uma nova abertura para possíveis negociações e as forças ucranianas se aproximaram da cidade portuária de Kherson, no sul, ocupada pela Rússia. Os Estados Unidos e a Rússia emitiram leituras da ligação entre o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, concordando que o foco da conversa era a guerra na Ucrânia. De acordo com a leitura do Pentágono, Austin, vejam só, enfatizou a importância de manter linhas de comunicação em meio à guerra em andamento contra a vizinha. Uma leitura do Kremlin observou que os dois funcionários discutiram problemas de segurança internacional, principalmente a situação na Ucrânia. Isso é péssimo. Outro destaque aqui. Segundo Dmitry Peskov, Putin tentou iniciar conversas com a OTAN e os Estados Unidos antes mesmo da operação militar especial, que é assim que eles destacam a guerra em curso. E na sexta-feira anterior, o presidente turco Recep Erdogan também parecia aumentar as esperanças de negociações, dizendo que Putin agora parece ser muito mais suave e mais aberto a negociações. Independente disso, a Turquia ela exerce um grande papel, realmente muito importante nesse cenário, porém, ainda há um grande sacrifício por parte dos Estados Unidos e dos americanos tentar se aproximar mediante essa intermediação da Turquia para tentar chegar num acordo com a Rússia. Mas não é isso que eles querem. Eles querem manter, fomentar essa briga. Mas, ao meu ver, essas análises, analisando esse cenário, na minha análise, por que houve essa conversação que não foi colocada aqui, que não foi publicado pela mídia? O porquê disso, essa reaproximação e aumentar essa comunicação entre as partes? É claro, de um certo ponto, envolve as questões de ameaça nuclear que ficou muito intensa até semana passada. Ponto. Que agora parece que deu uma atenuada. Mas essa ligação, ao meu ver, ela sinaliza as manobras que estão ocorrendo na Bielorrússia. Por quê? Claro, mais de 10 mil soldados russos já estão na fronteira norte da Ucrânia, que faz vizinha ali com a Bielorrússia. Vamos colocar aqui no mapa para a gente enxergar melhor. Está vendo a região de Kiev aqui. Temos aqui toda a fronteira da Bielorrússia. O que acontece? Vocês observam esse cenário, né? Veja só a sensibilidade que a gente precisa ter deste mapa. Você tem aqui, por exemplo, vamos lá, mais de 1.000 quilômetros de fronteira com entre a Bielorrússia, vamos dizer assim, e a Ucrânia. É claro que eu estou fazendo uma reta aqui só para mostrar para vocês mais ou menos a fronteira, né? E vocês têm aqui, de certa maneira, que essa região aqui, ela é muito perigosa. Essa região aqui, ela denota certa preocupação, vamos dizer assim, para a OTAN e os Estados Unidos. Por isso que, ao meu ver, diante de todas essas circunstâncias, de todas essas questões, essa necessidade desta ligação e não ser falado ainda, tudo gira em torno do medo que a OTAN ela tem
em travar esse escoamento logístico militar do Ocidente para a região da Ucrânia. Porque essa concentração na Bielorrússia, ela pode dar um grande, mas um gigantesco respaldo para as tropas russas e da Bielorrússia, se ela participar, atacar os pontos mais importantes de logísticas, ferroviárias e centros de distribuição e também departamentos para acomodar esses suprimentos do Ocidente nas regiões de Lviv, nas regiões aqui, claro, de Kiev, Zitomir, nesta região de Zitomir, e isso agride consideravelmente a maquinaria de guerra da Ucrânia. Ela praticamente não existiria mais se isso acontecesse. Por isso que foi essa ligação para tentar fazer uma ponte de comunicação com a Rússia e reduzir as tensões nesse ponto aqui da Bielorrússia, no norte da Ucrânia. Você tem aqui Eslováquia, você tem Romênia, membro da OTAN, você tem Hungria, você tem Polônia. O escoamento se dá pela Polônia, região de Varsóvia, que eu tenho um vídeo que explica que eu fiz esse trecho, Varsóvia até Kiev. Eu perdi tempo, porque eu queria mostrar para vocês como que ocorre essa passagem ferroviária de escoamento, como ela muda de uma estação para outra, que muda, né, os trilhos. Você precisa de um equipamento que se adapte aos trilhos europeus, por exemplo, e os ucranianos também, que agora estão muito modernizados. Então, eu fiz esse trecho no Google Earth, que demorou, realmente foi um trabalho primoroso que eu fiz. Tem um vídeo falando sobre isso, sobre as ferrovias na Ucrânia, que vocês podem assistirem no canal, que são pontos imprescindíveis para a logística e de escoamento. Se realmente isso não acontecer, a Ucrânia ela perde força. E a Rússia ela consegue, por dias e semanas, ficar à frente da Ucrânia e causar consideravelmente grandes perdas de infraestruturas e grandes perdas de territórios para a Ucrânia. Por isso que essa ligação foi importante para os Estados Unidos para ver o que está acontecendo, se a Rússia ela tem algum plano de invasão ali na região, e o medo da OTAN de perder esse espaço de escoamento de materiais bélicos para a região de Kiev, Lviv, Zitomir, toda a região, né, de distribuição para a Ucrânia. O que seria penoso, que destruiria consideravelmente ali na coluna mesmo da Ucrânia a maquinaria de guerra. E a Rússia iria se apoderar dessa fragilidade e por dias e semanas conseguiria uma larga vantagem ali no cenário caótico ali da guerra, e com certeza a Rússia resolveria todos os seus problemas ali em realmente anexar as áreas. E, digo mais, poderia ainda tomar a região sul, onde fica Odessa, o porto de Odessa, e assim fechar todo o planejamento de Putin nessa expansão desenfreada na região da Ucrânia. Este foi um vídeo de análise, foi realmente pesado, realmente que precisava colocar os cenários em jogo, as peças no tabuleiro, quais os próximos movimentos que podem ocorrer, que seria um acordo, né, para que a Bielorrússia e a Rússia no norte não adentrem na Ucrânia. Seria muito difícil fazer esse acordo, mas os Estados Unidos precisam intervir. A importância desse centro ferroviário de distribuição de equipamentos bélicos do Ocidente para a Ucrânia, a importância da usina hidrelétrica de Kakhovka e essa fragilidade de Kherson, que ainda é um grande cenário ali de conflito, mas que agora, neste momento, o norte e região mais oeste da Ucrânia é agora o holofote, principalmente da OTAN. Senhores, o que acharam deste vídeo? Comentem
aí nos comentários o que vocês acham desta fase na guerra, que vocês acham realmente se a Bielorrússia ou a Rússia no norte da Ucrânia vão adentrar na fronteira norte para o oeste e acabar ali com a logística do Ocidente. O que vocês acham? Comente, por favor, neste vídeo. Também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativarem o sino de notificação. Espero vocês lá no Twitter, no Instagram, pelo @areamilitaroff. Temos nosso grupo lá no Telegram, que vocês podem entrar aqui, está aqui na descrição o link. E também, se possível, pessoal, sempre peço para vocês, que isso realmente ajuda muito o canal, doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitaroff@gmail.com. Eu prometi que eu ia agradecer aos doadores, mas ainda não tive tempo de fazer a relação dos que doaram, mas fiquem tranquilos que eu vou fazer esse agradecimento e sim, muito obrigado a todos vocês que doaram até nesse momento para o canal Área Militar. Senhores, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo.